Já imaginou o MXRF11 pagando 9 centavos por cota? Pessoal, no dia 24 de setembro a gente soltou esse vídeo que você acabou de ver e nele eu falei que o MXRF11 poderia pagar 9 centavos por cota. E de fato, agora nesse mês de novembro ele vai pagar os 9 centavos por cota. E hoje eu estou aqui para a gente fazer uma análise do último relatório, tem também comentários do gestor, projeções de dividendos e muita coisa. Então, se você é cotista desse fundo ou pretende investir nele, esse vídeo é muito importante. Vamos lá! Pessoal, então vamos lá. Estou aqui já na tela do computador, eu sempre fico muito animado quando é vídeo do MXRF11, porque vocês sabem, né? Eu sou cotista desse fundo, gosto muito dele, mas eu sempre gosto de lembrar vocês que todos os vídeos que a gente faz, não só do MXRF11, de qualquer ativo, é sempre bom lembrar que não é uma recomendação. O que a gente fala aqui é com base nas nossas observações, nos nossos estudos, mas você deve estudar, né, e tomar suas próprias decisões. Mas então vamos lá, chega de falação, estamos aqui já na tela do computador, a gente vai ver uma análise do relatório, do último relatório que eles postaram, as perspectivas do fundo, simulação de dividendos e o dividend yield analisado. E lembrando, pessoal, que nessa perspectivas do fundo e simulação dos dividendos, tem um comentário aqui que vai aparecer nesse vídeo que o gestor está falando qual a ideia dele em relação aos dividendos. Se ele acha que vai aumentar ou não vai aumentar esses dividendos. Então vamos lá. Principais pontos do relatório. Trouxe aqui primeiro os destaques do terceiro trimestre de 2021, os principais indicadores do portfólio. O resultado por cota aí foi de aproximadamente 24 centavos e o resultado distribuído foi de 23 centavos. Né? A gente sabe que tem uma variação, mas esse valor, pessoal, é um valor muito bom, considerando aí o preço da cota do MXRF11. Às vezes você olha, 23 centavos, mas é um valor muito bom, muito expressivo. Eles fizeram também um investimento de 297 milhões em 12 CRIs e alienação de 105 milhões em 8 CRIs, visando, né, a reciclagem da carteira e a reaplicação em taxas mais interessantes. Então, sobre isso aqui, pessoal, o que a gente pode concluir é que esse fundo, né, a gente sabe que ele tem uma gestão ativa, mas ele está sempre trabalhando para melhorar aí o rendimento do fundo e, consequentemente, isso é bom para todos os nossos cotistas. Fizeram também a aplicação em 5 fundos imobiliários, né, ele também investe em outras cotas de fundos imobiliários, totalizando aí então 110 milhões. E uma coisa muito bacana foi o aumento da base de cotistas do fundo para 456 mil cotistas. Então foi um aumento aí de mais de 10%. E isso é bacana, pessoal. A gente sabe que o MXRF11 ele é o fundo com o maior número de cotistas atualmente. Eu imagino que ele vai continuar sendo, né, se ele continuar entregando esses resultados que ele está entregando. Pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a taxa Selic. Esse gráfico aqui da taxa Selic também está no relatório. Lembrando, pessoal, que aqui é um apanhado geral, tá? Você que é cotista ou que pretende investir no fundo, é muito importante você baixar esse relatório, todos os relatórios, e fazer a sua análise, tá? Então, o que a gente pode ver aqui com base na taxa Selic histórica é que em 2016, 2017, a Selic estava muito alta. E agora, no período aí de 2020, em função da pandemia também, a Selic abaixou bastante na tentativa de forçar a economia a girar, só que o que a gente pode ver é que a Selic voltou a subir porque a inflação subiu bastante. Aqui nesse gráfico a Selic está só em 6,25, mas a gente já fez um vídeo, vou deixar aqui, quem quiser ver, a Selic já subiu mais um pouco, está em 7,75% ao ano. E eu disse nesse vídeo que a Selic subir, de uma forma geral, para a economia é ruim, né? Porque isso é complicado, esfria a economia. A gente sabe que por conta da inflação, a Selic tem que subir para tentar controlar a inflação, mas de uma certa forma, para todo mundo, é complicado, né? E quem sofre, a gente sabe, são as pessoas mais pobres. Mas em relação ao fundo, o fundo se beneficia bastante com isso, a gente já vai ver mais para frente que os indexadores do CRI são atrelados tanto à Selic quanto à inflação. E falando um pouco aqui do cenário macroeconômico, a gente pode ver que o IPCA e o IGPM, eles têm projeções aí de continuar estáveis e até um pouco de queda nos próximos anos, nos anos aí de 2022 e 2023,
Lembrando que isso são projeções, tá, pessoal? Isso pode ou não se concretizar, mas isso é um ponto positivo porque a economia tende a ficar mais tranquila, né? Em relação à performance do fundo, a rentabilidade versus o CDI e o IFIX, né, o que é o principal índice para a gente poder comparar os fundos imobiliários, a gente pode ver que o MXRF11, o valor de mercado da cota mais os rendimentos, então é mais a aplicação dos rendimentos, ele superou bastante aí se a gente considerar o CDI, e também superou o IFIX. Isso é bem bacana porque a gente pode ver que não só agora, como historicamente, ele consegue superar o IFIX e também consegue superar o CDI. Então pode ser uma opção muito viável se você ainda não investe, considerar um investimento nele. E aqui, como eu disse para vocês, o número de cotistas está aumentando bastante. A gente pode ver que desde outubro de 2019 até o mês de setembro, né, e com certeza está aumentando a cada dia mais o número de cotistas dele. Isso é bastante importante para nós que já somos cotistas, porque isso dá uma liquidez absurda para o fundo. Então, a gente nunca vai ter problema de liquidez se o fundo continuar, obviamente, bastante líquido como ele é agora. Então, isso é um ponto muito positivo também que eu queria trazer aqui para vocês. E falando aqui um pouco sobre a alocação da carteira do fundo, esse aqui eu acho que é um dos pontos principais aqui do vídeo, né? Porque 69% da carteira do fundo, do patrimônio líquido do fundo, são CRIs, né? Obviamente o fundo é focado em CRIs, e 13% são permutas financeiras, 7% cotas de fundos imobiliários e 11% em caixa. E muita gente já me perguntou isso, me pergunta direto por que esse caixa está tão alto. E pessoal, isso eu não vejo como uma coisa ruim, tá? 11% na minha visão não é um percentual alto. E também na minha visão, em momentos de estresse de mercado, como que a gente está vivendo, incerteza política, ano que vem é ano político, incerteza na tributação, né? Vários fatores, pandemia. Então eu acho importante o fundo ter dinheiro em caixa, porque é como se fosse uma reserva, né? Nos principais momentos de estresse do mercado, são onde existem as melhores oportunidades. Então eu acho muito importante ter esse caixa. E agora falando um pouco do book de fundos imobiliários, né? Os FOFs são as cotas de fundos imobiliários, aqui são os 7% que ele investe em outros fundos. A gente pode ver que tem GTLG11, SPVJ11 e vários outros também. E isso é importante também, pessoal, porque isso dá uma diversificada no fundo. O fundo consegue trabalhar melhor, né? Obviamente não é o foco desse fundo imobiliário, o foco desse fundo são os CRIs, né? De uma forma geral, bastante abrangente, mas são CRIs. Mas é importante também ter um pouquinho de fundos imobiliários, de cotas de fundos imobiliários na carteira. Então são esses aqui os fundos que ele tem na sua carteira. High Yield ou High Grade? Muita gente me faz essa pergunta, se o MXRF11 é High Yield ou ele é High Grade. E aqui a gente pode ver claramente no book de créditos imobiliários, né, os CRIs, que quase 90% do fundo é High Grade, então só 10%, quase 11% é High Yield. E eu acho isso um ponto positivo, pessoal, porque o fundo High Grade, ele é um fundo que tem menos risco. A gente sabe que o High Yield ele tem muito mais risco. Então, nesse cenário aqui, eu prefiro investir num fundo High Grade. E também outro ponto em relação a isso é que quando a Selic está quase em 2 dígitos, né, agora ela está 7,75%, mas tem projeções aí da Selic em 10,25% ao ano, e a gente sabe que quando a Selic está muito alta, é preferível você investir num fundo high grade, porque você corre menos risco. Falando sobre um pouco dos indexadores, né, a gente pode ver que a maioria esmagadora é atrelada ou ao CDI, que é 47%, e 48% é IPCA. Então, você pode ficar tranquilo que quando eu te falo que o fundo te protege da inflação, é isso aqui que eu quero dizer. Se ele, quase 100% do patrimônio dele é atrelado ao CDI ou à inflação, se a inflação sobe, normalmente a Selic sobe e o CDI também acompanha a Selic. Então, seu patrimônio com certeza vai acompanhar os rendimentos aí, vai acompanhar a inflação. Talvez não no curto prazo, né? Às vezes esse mês você toma uma desfalcada aí da inflação, mas é normal. Então, no longo prazo, com certeza isso vai se recuperando. E agora chegou numa parte muito interessante, eu também fiquei bastante curioso. Será que o MXRF11 pode pagar ainda mais dividendos?
E para responder isso, pessoal, essa perspectiva do fundo, eu vou deixar aqui um áudio do gestor do MXRF11 para poder responder. O Daniel pergunta, em questão dos dividendos, o Maxi Renda poderá pagar mais do que o 0,08? Olha, vamos lá, Daniel. Primeiramente, a gente nunca pode prometer aí rendimentos futuros, tá? Mas, naturalmente, a gente, vendo toda a situação econômica do país, circunstância econômica, e acho que dada toda a apresentação aí que foi feita aí, agora, né, do fundo, existe aí possibilidade, com certeza, de ter upsides, sem dúvida nenhuma, né? Lembrando que a gente tem aí como conceito aqui da gestão, não só alocar o capital em operações e carregar até o vencimento, né? A gente tem como objetivo maximizar o retorno em cima dessas operações. Então, a gente sempre vai estar de olho no mercado, olhando o nosso portfólio aqui para dentro do fundo e ver como é que a gente consegue gerar um retorno adicional, além daquele carrego que o ativo está proporcionando ao fundo. Então, com certeza, existe possibilidade de upsides aí na cota do fundo. Pessoal, e a gente acabou de ouvir a fala do gestor, né? E a gente pode ver que sim, tem possibilidade de pagar ainda mais dividendos, né? Isso é bastante óbvio se a gente parar para pensar, porque o fundo ele é atrelado ao CDI e ao IPCA, como a gente viu. Só que eu sempre gosto de ter o pé no chão, porque muita gente fica esperando, pagar 15 centavos por cota, 20 centavos por cota. Então você não pode viajar, você tem que ter o pé no chão, né? Tá pagando 9 centavos, legal, bacana. Talvez vai pagar 10, vai pagar 11, não sei. Nem o gestor, ele sabe com certeza, porque é renda variável, não dá para garantir. Mas a gente tem uma perspectiva que sim, o fundo vai continuar pagando bons resultados. E eu trouxe aqui para vocês também uma simulação de dividendos, né? Eu trouxe aqui bem grande para a gente poder ver que o próximo rendimento é de 9 centavos. A cotação base foi de R$ 10,05. No dia que eu estou gravando esse vídeo, tá próximo disso, R$ 10, R$ 10,05. Então, no dia 16 de novembro, quem comprou o MXRF11 até essa data aqui, 29/10, vai receber aí na conta da corretora 9 centavos por cota. Eu trouxe aqui também uma simulação para a gente poder ver, né, quanto dividendo você vai receber e quanto você precisaria investir para poder receber esse dividendo. A gente pode ver que quem comprou 10 cotas antes daquela data vai receber 90 centavos e teria que ter pago R$ 100,50 por isso. Não vou ficar lendo essa planilha inteira aqui, né? Se você quiser, pode pausar esse vídeo e dar uma olhada. E por último, quero mostrar aqui para vocês também o Dividend Yield anualizado. O que é esse Dividend Yield anualizado? O Dividend Yield anualizado, pessoal, se o fundo imobiliário, se esse fundo aqui continuar pagando os mesmos 9 centavos por cota, e vamos imaginar que o preço da conta continue igual pelos próximos 12 meses, esse fundo, que atualmente tem um dividend yield mensal de aproximadamente 0,89%, ele vai ter um dividend yield anual de 11,22%. É claro que isso é apenas uma projeção, porque esse rendimento mensal ele pode variar, esse preço atual da cota ele pode variar, com certeza vai variar, mas é apenas para a gente poder ter uma projeção futura. Então, com base nisso, pessoal, mais uma vez, não é uma recomendação, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link do último relatório que eles postaram. Vai lá, vale a pena você olhar, você conferir, né, se você é ou não cotista do fundo, vale a pena você ler, porque lá tem tudo que você precisa saber, todos os riscos para você poder investir no fundo. E com isso, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o fundo continue pagando bons dividendos. Eu também sou cotista, espero muito isso. E mais uma vez eu venho pedir o apoio de vocês para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Isso ajuda bastante a gente a continuar aqui o nosso trabalho. Seguir a gente também lá no Instagram. A gente está sempre, todo dia, atualizando, conversando com vocês por lá. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.